Imaginem que tínhamos a reação molécula A mais molécula B está em equilíbrio dinâmico com a molécula C mais a molécula D, o que significa que a velocidade de reação na direção direta é igual à velocidade da reação na direção inversa. Haverá concentrações em equilíbrio de A, B, C e D e podemos calcular a constante de equilíbrio se quisermos. Vou dizer mais uma vez, apesar de já o ter feito umas 4 vezes até agora, o facto de a velocidade da reação na direção direta ser igual à da reação na direção inversa não significa que as concentrações sejam iguais. As concentrações de cada uma das moléculas podem ser até muito diferentes, simplesmente já não variam, uma vez que as velocidades em ambas as direções são iguais. Agora, assumindo que isto é verdade, que estamos em equilíbrio, o que acontecerá se acrescentarmos mais A ao sistema? Lembrem-se, estava em equilíbrio, as concentrações eram constantes, mas agora decidi acrescentar mais A ao sistema. Então agora as probabilidades das partículas A e B, e apesar de não acrescentar nenhuma molécula de B ao sistema, são maiores as probabilidades de uma partícula A e de uma partícula B colidirem eficientemente. Então uma reação na direção direta é mais provável. Se acrescentarmos moléculas de A ao sistema, haverá mais A a colidir com B. Por isso B ficará em menor número, certo? Mais moléculas de B serão consumidas. E, mais importante, C e D definitivamente aumentarão. E isto aconteceria da seguinte forma: ao acrescentarmos moléculas de A, essas moléculas colidiriam com as de B e a reação na direção direta seria mais rápida do que a reação na direção inversa. Então a reação seria nesta direção. Disso resultariam mais moléculas de C e D. Algumas delas teriam maior probabilidade de colidir com as outras, o que provocaria uma reação nesta direção. Acabaria por se encontrar um novo equilíbrio, mas o que há a reter é que ficaríamos com mais moléculas de A, um pouco menos de B, uma vez que, se não adicionarmos moléculas de B, serão necessárias mais moléculas de B para consumir as de A adicionadas, e essas vão produzir mais moléculas de C e D em equilíbrio. Imaginem que adicionávamos mais moléculas de A e mais moléculas de B. Imaginem que também adicionávamos mais moléculas de B mais B. Nesse caso, a reação no sentido direto seria ainda mais favorável. Mais favorável. Não acho que isto seja uma revelação invulgar, parece-me até bastante evidente. Se perturbarmos esta reação, adicionando mais moléculas deste lado, naturalmente a reação ocorrerá na direção em que minimiza essa perturbação, que alivia essa perturbação. Se adicionarmos A, haverá mais moléculas de A a colidir com as de B, nesta direção. Se calhar até consomem mais moléculas de B. Se adicionarmos mais moléculas de ambas, irá tudo nesta direção. Do mesmo modo, se me deixarem reescrever a reação, mas usando uma cor diferente, A mais B, equilíbrio dinâmico, C mais D. Se adicionar, isto é muito escuro, se adicionar mais C, acho que já perceberam o que acontece. Isto aumentará a quantidade de A e B, eventualmente consumir um pouco mais de D. E se adicionássemos mais C e D, isso produziria muito mais A e B. Esta ideia, que parece do senso comum, mas para a qual há uma designação meio esquisita, chama-se princípio de vou escrever com L maiúsculo, Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier. Se já tiverem visto alguns vídeos, saberão que tenho que ter muito cuidado com a ortografia. Princípio de Le Chatelier. O que isto nos diz é que quando perturbamos uma reação que está em equilíbrio, a reação favorecerá o lado ou um lado da reação, de modo a contrariar essa perturbação. Contrariar a perturbação introduzida na reação é, por exemplo, adicionar moléculas de A. A reação ocorrerá no sentido de contrariar essa perturbação, essa tensão. Vou escrever aqui tensão, que é exercida sobre A. Não é tensão no seu sentido tradicional, mas não deixa de ser um tipo de tensão.
De certa forma, perturbamos uma reação que estava confortavelmente em equilíbrio. Conhecendo o princípio de Le Chatelier, pensemos noutras situações. Imaginem que tínhamos A mais B mais calor. Isso produz algum, não sei, C mais D e pode até produzir E também. Então, se eu adicionasse calor ao sistema, o que aconteceria? Se acrescentasse calor, para que a reação ocorra na direção direta, é preciso calor. Quanto mais calor, maior será a probabilidade da reação ocorrer na direção direta. Então, segundo o princípio de Le Chatelier, estaremos a perturbar esta reação ao adicionar calor. Por isso, a reação tenderá a seguir na direção que permite aliviar essa perturbação. Havendo um maior contributo deste lado, vão ser consumidas mais moléculas de A. Por isso, a concentração estável de A, que estava em equilíbrio, desce. A de B também, porque serão consumidas mais moléculas. A reação na direção direta acontece com mais intensidade e C, D e E aumentam. E se fizermos o contrário? Vou apagar o que acabei de escrever. Imaginem que em vez de adicionar calor, retirava calor. Suponhamos que retirava calor. Deixem ver se tenho o cursor certo. Se retirássemos calor da reação, para qual dos lados ia a reação evoluir? Nesse caso, íamos favorecer a reação na outra direção, porque haveria menos calor. Tudo está junto. Haveria menos calor para esta reação ocorrer. Então, esta velocidade começaria a dominar esta velocidade aqui. Se retirarmos calor daqui, a velocidade desta reação diminuirá, a desta será maior. Por isso, haverá maior aumento de concentração nesta direção. Dar-se-á uma reação na direção inversa. Será favorecida a reação na direção inversa. Consideremos agora outro fator de perturbação, a pressão. Já falámos sobre o processo de Haber e isto é a reação desse processo. Nitrogênio no estado gasoso mais 3 moles de hidrogênio no estado gasoso em equilíbrio com 2 moles de amoníaco no estado gasoso. Agora, o que acontecerá se eu exercer pressão sobre este sistema? Vou exercer pressão. Pressão. Se pensarem no que acontece ao exercer pressão, de repente fica tudo compactado. Não significa que se reduza o volume, mas há algo que força as moléculas a aproximarem-se. Quando as moléculas se aproximam, a perturbação introduzida pela pressão pode ser aliviada se reduzirmos o número de moléculas. Pensem assim, PV é igual a nRT. Já falámos sobre isso inúmeras vezes, certo? Digamos então que P é igual a nRT sobre V. Agora, se aumentarmos a pressão, como se poderá aliviá-la? Lembrem-se, segundo o princípio de Le Chatelier, o que quer que aconteça vai aliviar a perturbação. A reação ocorrerá na direção que permitir aliviá-la. Então, se reduzirmos o número de moléculas, vamos aliviar a pressão, certo? É que teremos menos moléculas a colidir umas com as outras. Se reduzirmos o número de moléculas, não deveria ter escrito assim porque não é propriamente uma equação, mas queria que a vissem dessa forma. Então, se eu vou apagar isto, talvez não seja a explicação mais clara, mas se tivermos um recipiente, não, demasiado berrante, se não também é igual, se tiver um recipiente e exercer pressão sobre ele, num deles temos 2 moléculas. Imaginem que tínhamos 4 moléculas num volume. Noutra situação, imaginem que elas se juntavam e ficávamos com apenas 2 moléculas, certo? E em ambos os casos, a reação pode ocorrer. Estas duas podem fundir-se e originar 2 moléculas. Vou usar este exemplo aqui em cima. Imaginem que a molécula de nitrogênio é esta azul. Aliás, vou usar uma cor que se distinga mais. Esta castanha é boa. Ao juntar-se com 3 moléculas de hidrogênio, podia produzir isto. Esta é outra forma de representar esta reação.
e talvez até seja mais perceptível. Se aplicarmos pressão sobre este sistema, vejam que a pressão é como mais força por área em todas as direções. Qual destas situações tem mais probabilidade de libertar a perturbação? Bem, onde há menos moléculas, uma vez que é mais fácil juntá-las do que quando há mais moléculas envolvidas. Estou a fazer isto de uma forma muito superficial, mas penso que dá para terem uma noção. Se exercermos pressão sobre o sistema, se a pressão aumentar, isto não significa que a pressão diminui, mas sim que aumenta. A pressão é exercida sobre o sistema. Se a pressão aumentar, para qual dos lados vai a reação? A reação vai evoluir para aquele lado que tiver menos moléculas. Este lado tem 2 moléculas, embora sejam maiores, claro, já que não se perde massa. Nesta situação, há 4 moléculas, 1 mol de nitrogênio gasoso e 3 moles de hidrogênio. Só para recuperar aquela ideia que vimos quando falámos do equilíbrio cinético, imaginemos uma reação assim. Para provar que o princípio de Le Chatelier é compatível com tudo o que aprendemos acerca das constantes de equilíbrio, imaginemos que tínhamos a reação 2 moles, ou coeficiente 2, 2A no estado gasoso, mais B no estado gasoso, está em equilíbrio com C no estado gasoso. Agora suponhamos que, inicialmente, o primeiro equilíbrio é a concentração de A é 2 molar, ou a molaridade é 2, a concentração de B é 6 molar, concentração, e a concentração de C é 8 molar. Qual é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é o produto de concentração de C, que é 8 molar, a dividir por 2 molar ao quadrado, por causa disto, 2 ao quadrado vezes 6. Isto é igual a 8 sobre 4 vezes 8 sobre 24, ou seja, 1/3. Agora, imaginemos que adicionávamos mais moléculas de A. Não vou dizer quanto é que adicionávamos ao certo. As contas podem complicar-se bastante. Mas imaginemos que depois de adicionarmos mais moléculas de A, obtínhamos uma nova concentração. Agora, suponhamos que a concentração de A é 3 molar. E podem achar que me limitei a adicionar 1 molar. Não. É bem provável que tenha adicionado até mais do que isso. Contudo, aquilo que adicionei levou a reação para a direção direta, na direção direta. E parte será consumida e irá naquela direção, mas o que resta está aqui. Então é provável que tenha adicionado mais do que 1 molar a este sistema, mas o excesso foi consumido e fiquei com esta concentração de equilíbrio, de 3. Não significa que tenha adicionado 1, posso até ter adicionado mais do que isso. Imaginemos que o novo equilíbrio de C é 12 molar, certo? Que é coerente com o que temos vindo a dizer. Tínhamos de produzir. Se adicionarmos A, a concentração de C deverá aumentar e, logicamente, a concentração de B reduzirá um pouco, já que parte dessa concentração será consumida porque é mais provável que colida com partículas de A ou moléculas de A. Vejamos então qual é a nova concentração de B. Então lembrem-se, a constante de equilíbrio mantém-se constante. A constante de equilíbrio agora será igual a concentração de C, foi essa a reação, é 12 molar. 12 molar. Não é preciso escrever as unidades. A dividir pela nova concentração de A, que é 3. Mas lembrem-se da reação. O coeficiente de A é 2, portanto fica 3 ao quadrado. Vezes a concentração, a nova concentração de B. Aqui não há coeficiente, por isso não tenho de me preocupar com os expoentes. Agora vamos resolver isto. Dá 1/3 é igual a 12 sobre 9B. Se multiplicarmos, obtemos 9 vezes concentração de B é igual a 3 vezes 12, ou seja, 36. Dividimos ambos os lados por 9 e a nova concentração de B é 4, ou seja, 4 molar. Então B é igual a 4 molar. Faz sentido, adicionamos A à reação.
Começamos com 2 molar de A, 6 molar de B e 8 molar de C. Ao adicionarmos mais A, no fim, depois de adicionarmos um bocado, de ter andado um pouco para trás e para diante, estabilizou em 3 molar de A, 12 molar de C, então C aumentou e bem. E reparem, a concentração de equilíbrio de B, na verdade, desceu. Isto bate certo com o que eu disse. Se a reação for naquela direção, produz-se mais C e consome-se um pouco de B. Bom, espero que tenham percebido bem o que significa exercer perturbação sobre a reação e o princípio de Le Chatelier.